Presença, vamos começar a coletiva com o técnico Jair Ventura. Reinaldo hoje sentou aqui na ponta esquerda para ser o primeiro. Jair, primeiro, parabéns pela vitória, né? Segundo jogo, o primeiro jogo já tinha feito um jogo equilibrado contra o Inter e hoje mostrou. E uma coisa que você fez e que nenhum treinador aqui fez no Vitória. Claro que eu não quero que você comente. Contra o Grêmio, contra o Inter, não, contra o Grêmio. Não, claro que eu não quero que você comente também de outros treinadores, tá? Mas você fez uma coisa que nenhum outro fez, que é repetir a escalação, mesmo tendo dois volantes de volta à equipe. Queria que você explicasse sobre isso e, claro, fizesse uma leitura do jogo e falasse da dificuldade do final da partida, onde a Vitória sempre sofre no final dos jogos. Olha, boa noite. Primeiramente, parabenizar a torcida que nos apoiou. Eu já vim jogar aqui diversas vezes, né, contra essa torcida e sei o quanto é difícil. E hoje eu tive ela do meu lado, muito feliz com a nossa estreia aqui no Barradão, eu, minha comissão, né, todos, a nossa estreia, né? E a gente conseguiu a vitória, 100% de aproveitamento em casa. Então, foi importante agradecer a torcida mais uma vez. Sobre a escalação, seria pouco inteligente da minha parte, sem tempo de treino, mudar uma situação que eu gostei. É muito difícil para um treinador elogiar a sua equipe numa derrota de 3-1, mas é o que eu falei para a gente não tirar de contexto quando a gente pegasse o resultado. Se você pegar o resultado 3-1, parece que a equipe foi tudo errado e tinha que mudar tudo, mas não, eu trabalho com performance e dentro da performance do jogo do Grêmio, eu gostei do que eu vi, nós tivemos chances claras ali e acabamos em alguns vacilos nossos, é verdade, perdendo o jogo. Mas então, na convicção do que eu vi, que a gente tinha feito uma boa partida, eu consegui dar a manutenção, já que a gente também não perdeu ninguém lesionado, não perdemos ninguém pro cartão, diferente da agora, para o próximo jogo, né, a gente já tem alguns desfalques, então já não vou conseguir repetir a partida. Então, por isso, do elenco, a importância do elenco ter um elenco homogêneo. Então, acho que a resposta sobre a manutenção da equipe foi porque a performance que eu gostei. E fico feliz que a manutenção tenha nos dado a nossa primeira vitória desde que nós chegamos. Não vou fazer metas de quantos jogos, tem que ganhar tanto, tem que fazer tantos pontos. Eu não trabalho assim. Respeito demais companheiros que trabalham. Eu lembro que uma vez eu cheguei no vestiário de um amigo para jogar no vestiário dele, a gente como visitante, e tinha um quadro assim atrás. E ele tinha algumas metas de jogos, sabe? E ele, tinha 3, faz 16, aí empata aqui, ganha aqui, e aí daqui a pouco ficou apagado. Aí eu encontrei ele outro dia, eu falei, porra, o que aconteceu com a tua meta? Eu perdi tudo. Então aquela meta já não serviu mais. Eu falei, tinha que ter tirado lá do quadro, né? Que vai remeter coisas ruins. Então, a gente tem até meia-noite para comemorar essa vitória importante, um adversário direto. Uma equipe muito qualificada também, né? Fez um grande jogo contra São Paulo no Morumbi e a gente consegue essa vitória importantíssima. Lógico que nós não queríamos, né, que eles tivessem ali no final do jogo algumas oportunidades, mas, cara, quando a gente está focado, quando a energia é boa, a sinergia é boa, a bola não vai entrar, velho. E a gente, diferente do Grêmio, a bola ia lá, era gol. A bola ia lá, era gol. E hoje não, bola na trave, o cara cabeceou sozinho ali, não perdeu. Então, assim, a gente entendeu que esse jogo era uma final. E como se fala na máxima do futebol, final não se joga, final se ganha. Nós ganhamos e estamos vivíssimos aí pela nossa permanência. Professor Jair, boa noite. Ícaro Caldas, canal do Dinâmico. O senhor falou sobre performance. E entrando nesse ponto, hoje o Vitória foi muito agressivo, mesmo com linha de 5 com 3 zagueiros. Acabou a torcida criticando muito, porque jogando com 3 zagueiros dentro de casa. E a sua equipe foi bastante agressiva, principalmente na pressão pós-perda, num bloco alto, saída de bola da equipe do Ceará. Eu queria que o senhor explicasse para a torcida, taticamente, como é ser agressivo, como o senhor foi hoje, mesmo jogando com 3 zagueiros, por favor. Obrigado. Quando você entra com 3 zagueiros, você explicar para a torcida é o nosso bem maior. Todos nós estamos aqui por causa da torcida e eles vão ter sempre razão, cara, porque todos nós que estamos trabalhando aqui, estamos trabalhando para eles. O futebol é uma paixão mundial, não a gente fala nacional, mas na verdade é uma paixão mundial e o torcedor vai ter sempre razão. Mas o que eu entendo da gente ter começado com 3 zagueiros, primeiro, se você está com linha de 4, você defende com 4. Se a gente está com linha de 3, você consegue espetar os seus 2 laterais.
Então a gente só defende com 3. Então você pode ser ofensivo também jogando com 3 zagueiros. E ainda mais te dá uma situação que nós conseguimos o nosso gol hoje, de 3 caras de boa estatura que atacam a bola. Então você ganha a bola parada também. O Cássio é um bom cabeceador, mas não tem, né, uma altura igual o Renzo, igual o Pedro Raul, esses caras maiores, né? Então, assim, a gente ganha estatura também. Sofremos muito pouco de bola parada no último jogo, hoje também. Então, a gente fica equilibrado na bola parada, fica equilibrado dando amplitude para Ramon e para Cáceres também, de apoiarem. Então, a gente acaba atacando até com mais gente do que quando você está em linha de 4. Você só segura, se você segura 4, na verdade, por vezes, né? Dificilmente em linha de 4 você ataca com os laterais simultaneamente, você sempre segura um, pode ser um pouco mais 3. E eu tenho jogadores que constroem, né? Não são 3 zagueiros que não sabem jogar. O Halter chegou a jogar de volante comigo no Goiás, é um jogador que tem muita qualidade na saída de bola, né, dinâmica. Então, assim, a gente libera, vou dar arma pro Diniz aí. A gente libera ele que tem qualidade para construir tanto igual um volante, cara. Então, assim, a gente ganha na construção por ter jogadores que jogam a perna esquerda do Zé, né? Fico feliz pelo Zé ter feito um gol importante. Então, por isso, convicção no que a gente vinha fazendo, que eu gostei do jogo do Grêmio, manutenção que nos deu a nossa primeira vitória. Estou muito feliz. Boa noite, Jair. Hugo Araújo, Bahia Notícias. Você falou sobre jogadores que conseguem construir no elenco do Vitória, e um deles é o Ronald, né? Hoje jogando como segundo volante ali ao lado do Baralhas. Queria que você falasse um pouco da atuação dele e como você enxerga o Ronald nessa função, nesse seu maneira de ver futebol. Ótima pergunta, porque, na verdade, eu acabei, quando eu falei dos 3 zagueiros, a gente acaba jogando sem um primeiro volante também, né? O Ronald e o Baralhas não são aquele o 5, o caçador, o cara que só marca, né? São caras de muita velocidade, né? Que com bom passe também. O Baralhas foi artilheiro comigo no meu outro trabalho, foi quase o mesmo número de gols de 9, de pisar na área, de chutar. E o Ronald também tem essa capacidade de chute e construção. Então, já que a gente está com 3 zagueiros, né? A gente consegue também abrir mão de um volante e 2 caras de mais mobilidade ali no meio. Por isso também a ideia. De repente, se a gente abdicasse de um dos zagueiros, a gente teria que botar um volante mais posicionado e não dar essa liberdade de Ronald e Baralhas jogarem. Então é um dos motivos também, e por isso que eu gostei do Ronald, fez um bom jogo, né? Hoje foi a assistência dele, né? No escanteio, Então a assistência dele também, então importante ali, ele bateu uma bola parada boa e a gente ganha muito dinamismo ali com esses dois, com 2 camisa 8 praticamente, né? Que a gente não tem esse 5-5, aquele cara mais fixo ali de marcação. Boa noite aí, aqui Daniel Marinho da Rádio Metrópole. Como o senhor disse, a gente conseguiu observar você implementando o seu tipo de jogo, seu modelo de jogo, principalmente no jogo de hoje. Já vinha do jogo do Grêmio, no qual sofreu o revés por 3-1, não conseguiu ser muito bem, mas hoje a gente conseguiu ver uma vitória superior, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo deu uma caída. Essa caída teria sido proposital para sair um pouco ali no contra-ataque, poder sair mais rápido com os jogadores de ponta? E é isso que o torcedor do Vitória pode esperar do seu time, ou o senhor crê que pode ter uma melhora ainda mais? Eu vou querer sempre melhorar. Vou querer sempre melhorar, mas não posso tirar o mérito dos meus atletas que venceram a partida, né? Já tinha algum tempo que a gente não vencia a partida. Qual foi a última vitória? Atlético Mineiro. O Atlético, verdade. Então, assim, primeiro, parabenizar os atletas pela vitória, mas lógico que a gente vai sempre ter uma salinha de vídeo lá que a gente senta e a gente sempre mostra o que a gente pode evoluir, mas eu não posso cobrá-los muito, porque eu não tive praticamente sessões de treino, cara. Para esse jogo, então, é o que o Luxemburgo fala, é o pijama treino. A gente recuperou, foi para a sala de vídeo, treino em sala que a gente fala, fizemos algum ajuste, fui começando a falar, sem treinar algumas coisas que a gente acredita de ideia, de modelo de jogo, mas sem treinar é mais difícil. Mas com certeza vai ter uma parada da data FIFA, a gente vai ter um pouquinho de tempo para trabalhar, vai ser bom para a gente implementar algumas coisas que a gente acredita que sejam boas para a nossa equipe. E sobre a situação do time do Ceará no final, ter mais a bola principalmente, é porque eles estavam perdendo. Em nenhum momento eu falei, não, abdica, acaba o jogo. E também vale lembrar que a gente está numa pressão muito grande, né, cara? A gente sabe que cada vez que a gente deixa de vencer, fica mais difícil a nossa permanência. Então hoje era importantíssima a vitória para a gente voltar à briga. Então a gente volta à briga hoje. Estamos matematicamente na briga, né? Com 50% de aproveitamento desde que a gente chegou. Se nós mantivermos, a gente permanece. Então esse é o espírito. A gente encarou como uma final, isso que foi legal. E a final você tem que, por vezes, não jogar tão bem, mas vencer.
E aí a equipe do Vitória fez isso, conseguiu um adversário hoje que não está na nossa briga, mas que como é o equilíbrio da Série A, se de repente não conseguir uma série de vitórias, pode entrar no nosso campeonato também. Então a gente segura um adversário direto que podia ganhar. Eles vieram leve, né? Quando você joga fora, você tá o primeiro jogo fora, São Paulo, Morumbi, você vence, você vem para cá, você fala, pô, um empatezinho aqui para eles 4 pontos em 2 fora, não é de se jogar fora. Então, de repente, eles vieram, só que a gente já matou logo no início e conseguimos essa vitória importante e acabamos segurando um adversário, trazendo para nossa briga também aqui embaixo. Bom, Jair, sem tempo de treinar, muito aviado, já tem um jogo importantíssimo contra o Vasco lá. E queira ou não queira, é jogo de 6 pontos também. O Vasco está a 5 pontos na frente do Vitória, então precisa vencer e trazer ele para cá e o Vitória respirar, mesmo que ainda assim não saia da zona. Mas a pergunta é: o Vitória está tendo uma grande dificuldade, claro que a sua chegada melhorou um pouco, mas está tendo uma grande dificuldade de fazer gols, principalmente o ataque. Está chegando e tal, mas não está fazendo. E hoje, surpreendentemente, foram os 2 zagueiros que contribuíram para o gol. Primeiro aquela cobrança do Ronald, aí vai o Walter, dá aquela casquinha, e quem aparece ali justamente é o Zé Marcos. Quer dizer, foi só conversa isso, não teve bola não, e já teve essa belíssima jogada que terminou dando o triunfo, a vitória para o Vitória no dia de hoje. Ontem, treino de véspera, a gente sempre trabalha a bola parada, e a gente trabalhou incessantemente as bolas paradas ontem. E como eu falei, quando você tem 3 zagueiros, cara, a gente fica muito pesado na bola parada, né? 3 caras que atacam bem a bola. E por mérito deles a gente conseguiu a vitória, né? Mas vamos recuperar os atacantes também, né? De repente o Kaiser não fez o seu melhor jogo, mas brigou, lutou, ajudou na marcação, se entregou. O Renzo a mesma coisa, aquela coisa dos gringos, né? De competir, de brigar, acabou tomando um cartão de bobeira ali, mas é um cara também que luta, é né? Um cara que não vem jogando, mas está sempre jogando vestiário para o alto, sempre dando moral, confiança para gente, importante. Então, parabenizar a todos também e que é importante a gente vencer. Lógico que é importante os atacantes marcarem, lógico, mas se a gente conseguir os gols com os zagueiros e a gente permanecer, tá ótimo. Valeu. Jair, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Como já foi falado aqui pelos colegas, né, o Vitória hoje conseguiu ter o mesmo time, né, coisas que não aconteciam. Ano passado foram 13 finais, o Vitória passava por um momento difícil, 7 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Ano passado, tá? E o Vitória ainda esse ano não conseguiu ter uma sequência de vencer 2 ou mais vitórias. O que é que vai ser predominante para você nesse momento para conseguir essa arrancada e o que você ainda entende que precisa aprimorar, principalmente nessa data FIFA? Tá, sobre aprimorar, eu não gosto de falar, porque caso eu fale, eu estou expondo algum setor que tem que trabalhar mais que o outro, ou companheiros de trabalho, eu não gosto, desculpa, mas não vou falar, mas temos que melhorar, só não gosto de falar, igual a contratação, qual a carência do seu elenco? Aí eu falo, pô, tal, eu chego lá, o cara já tá, nem me olha mais. Fala, pô, tô aqui, você tá pedindo posição tal, então assim, eu como treinador não falo, tem companheiros que falam, né, que falam bastante. Mas eu não gosto de expor meus atletas, eu trabalho como treinador porque eu gosto de assumir a responsabilidade e a responsabilidade tem que ser sempre minha das coisas quando as coisas não acontecem. Então eu não transfiro as responsabilidades, mas vamos fazer ajustes. E sobre a gente ter uma sequência de vitória, temos que quebrar esse tabu. Os tabus são feitos para ser quebrados, porque para a gente permanecer a gente vai ter que ter sequências de vitória. Já temos um adversário dificílimo, ainda não sentei para estudar, mas conheço bem, né? No Rio, o Vasco com a sua força. Eles vieram de um jogo difícil contra o Palmeiras, a gente sabe da força, e que eles vêm para cima para buscar uma reação. Então a gente fez a mesma coisa quando a gente perdeu do Grêmio, fomos para cima para buscar uma reação, e agora a gente vai para cima para a gente continuar na manutenção das vitórias, porque só assim a gente vai conseguir a permanência. Então, expectativa de um jogo dificílimo lá dentro, uma torcida apaixonada também que vai empurrar o time deles, mas que a gente vai tirando pouco a pouco com as vitórias um peso da nossa mochila que está muito pesada, né? Então, por vezes até nós deixamos de fazer algumas coisas assim pelo peso, né? Que é difícil estar jogando ali embaixo, né? A gente sempre fala que a zona ali do vermelhinho parece uma areia movediça, né? Quanto mais você tenta sair, você não consegue, a perna vai pesando, né? Não sei se acabou o jogo já do São Paulo ali agora. Acabou quanto?
então, um adversário direto na nossa briga, com um jogador a mais desde o primeiro tempo e não conseguiu vencer, porque tá na situação igual a gente. É difícil, cara, você jogar pressionado na zona que nós estamos, assim. Então, hoje a gente entendeu como uma final, o gol foi cedo, de repente tinha muito gol, aquela agonia para acabar, mas deu tudo certo, a gente conseguiu esses 3 pontos importantes para o nosso objetivo. Boa noite, Jair. Parabéns pelo resultado. Você falou diversas vezes em diversas respostas aí sobre coisas importantes a respeito desse processo que vocês estão vivendo. Muito vai se falar, claro, do que você precisa organizar taticamente, tecnicamente para sair dessa situação, mas esse processo ele envolve muitas coisas e outros fatores também que não só as 4 linhas. A questão anímica talvez seja um dos principais Total. fatores envolvidos nessa questão. Você falou sobre a convicção de manter o mesmo time, mesmo com o resultado adverso, mas você gostou do que viu, você gostou do que o clube te apresentou naquela primeira partida ali, primeira impressão. O quanto é importante também ter essa responsabilidade anímica e psicológica desses atletas para que você possa dar essa confiança para que eles possam seguir. Perder é muito ruim, claro, mas é esse grupo até o final, então é importante ter esse cuidado psicológico para essa briga difícil, né? Total. Eu volto sempre a fazer comparativos, né? Eu uso o Muricy como exemplo, que é uma referência pra gente, um ídolo que eu tenho como treinador, um espelho. Nós, como jovem, apesar dos meus cabelos brancos, ainda sou jovem, e a carreira do Muricy é fantástica. Para todos nós treinadores que estamos começando, a gente se espelha nesses caras vencedores, né? E o Muricy bate muito nessa tecla de não trabalho vítima motivacional, o jogador ganha bem, tem que trabalhar e tem estrutura e vai ganhar. Nesse aspecto eu penso um pouquinho diferente, eu sou um cara que dá trabalho, mas eu faço uma anamnese, eu sento o jogador por jogador, eu gosto de conhecer a vida do jogador, eu gosto de saber onde ele pode render mais, nós fizemos um trabalho ontem também com a Maíra, que é muito importante, então assim, eu gosto de trabalhar a parte mental, né, porque para tentar tirar um pouco desse peso, que é difícil, né, você vê que os nossos jogadores hoje estavam um pouco carregados, e olha que a gente teve um dia a mais de recuperação do que o Ceará. Só que esse peso emocional que a gente falou acaba pesando também na bola. A bola a gente não consegue, de repente, fazer o melhor passe, ter o melhor domínio. Então é importante a gente trabalhar o psicológico também, passar confiança para os nossos atletas. Eles são sabedores que, cara, as coisas podem não acontecer, mas eu não vou aceitar um desafio. Não teria por que eu aceitar um desafio se eu tenho certeza que não vai acontecer, que eles não têm qualidade de tirar a gente dessa situação, porque os jogadores são os protagonistas do jogo. Eu acredito no elenco que eu tenho, por isso aceitei o desafio, e por isso a gente vai brigar até o final para fazer o melhor para o Vitória e que esse melhor possa ser a nossa permanência na Série A. Boa noite, Jair. Aqui. Antônio Mazaro, do NE45. Foi mal. Tranquilo. Ainda sobre essa questão anímica, eu queria falar do Lucas Alter. Ele que era muito cobrado pela torcida de ser um capitão meio mole, de não reclamar, de não dar dividida, e hoje ele fez uma partida bem animada. Reclamou com a arbitragem, dividiu muitas bolas. Qual a importância de ter a figura de um capitão tão imponente num time que briga contra o rebaixamento? Importante. Nós temos ele, nós temos o Kaiser, que é extremamente competitivo, o Baralhas, que já, apesar de pouco tempo, já está bem identificado com a torcida, né? Esses caras, assim, competitivos, a torcida se espelha neles, assim, né? Que a torcida, esses caras passam a ser um torcedor dentro do campo, né? Que luta, que entrega, que não desiste da bola. Hoje o Rauter deu carrinho, brigou, competiu. O Raul, que eles são muito amigos, os dois tiveram um bom duelo ali, o Pedro Raul dá muito trabalho. Então é importante, com certeza. Além de ser esse cara, ele é muito técnico, né? Até por vezes ele arrisca passes, acaba correndo algum risco, mas eu não posso também tirar isso dele, que é um dos zagueiros que constrói bem, como a gente falou, e é um capitão, um cara que tem uma carreira brilhante aí já, né? A gente sabe tudo que ele já conquistou, apesar de ser tão jovem, e com certeza ele é muito importante para nós. Boa noite, Jair. Gustavo Nascimento do Varela Net. Hoje foi seu segundo jogo e o segundo jogo que Mateuzinho começa no banco. E eu queria saber se é uma questão tática ou uma questão técnica que tem deixado o camisa 10 de fora. E hoje você também colocou ele logo no início do primeiro tempo. Queria saber qual foi a sua leitura no início do segundo tempo. Eu queria saber qual foi a sua leitura para colocar ele e o Oswaldo também. Então, quando eu cheguei, o Mateuzinho estava vindo de lesão, não participou das mesmas condições com seus companheiros, então vai ser análise, sempre vai ser jogo a jogo. De repente, um jogo que eu vou precisar de um cara de um camisa 10, de repente vai ter jogo que eu vou ter que precisar de jogadores de características diferentes. Não só ele, como os demais, são quase 40 atletas que a gente tem. E a gente trata todos da mesma maneira, não é só porque é um camisa 10 que ele vai ter tratamento diferente, todos vão ser tratados iguais, como o Dudu, né, que foi titular,
acabou sendo expulso e voltou. Não foi o PP, foi titular. De repente todos vocês acharam, eles foram titular, saíram, vão voltar. Não, gostei do jogo. Foi o meu primeiro jogo, foi o que eu tinha de análise e gostei da partida, por isso a manutenção. Agora ninguém tem vaga garantida, ninguém. Ninguém. Nem o camisa 10, nem o 7, nem o 9, aqueles que a gente entrar. Pô, o Pedro Henrique, né? Entrou, mudou o jogo lá. Ele foi titular hoje. Se o cara entrar, mudar o jogo, dificilmente seria pouco inteligente botar um cara que está acabando, treinando pra caramba, entrando, mudando o jogo, a gente não jogar. Então vai ser uma avaliação sempre jogo a jogo, que a gente, lógico, uma estratégia de jogo também do nosso adversário. E tanto ele quanto todos os nossos atletas, a gente vai tratar todos com carinho, como eu trato, os meninos, os maiores salários, mas vai jogar aqueles que a gente acredita que está no melhor, né? Eu falei para eles ali, é muito difícil para o treinador, né? Você ter que, de repente, deixar jogadores fora da relação, né? O Neres não estava na relação, alguns jogadores que não estavam na relação, que são importantes, porque a gente tem um grupo qualificado, então alguém vai acabar ficando fora do banco aí. Mas e também sem jogar. O mais importante é que o Mateuzinho, quando a gente chamei, ele veio correndo para nos ajudar, entrou, ajudou, fez um bom jogo, e todos são importantes. A história de futebol já mostrou isso diversas vezes. De repente, os caras que são marcados na história não foram o camisa 7 que iniciou o jogo. Pode ser o 17 que entra, faz o gol do título, um gol da permanência, né, um gol importante. Então, todos têm a mesma importância, a gente trata todos da mesma maneira, trabalhamos todos os mesmos comportamentos e com certeza a gente vai botar para jogar aqueles que a gente entende que está no melhor momento. Boa noite, professor. Hoje você perdeu o Ramon, né? Estava pendurado, levou o terceiro amarelo. Eu gostaria que você falasse o Renzo também, mas o Ramon, ele, desde que chegou, ele vem sendo titular da posição. Eu gostaria que você falasse o quão vai fazer falta a ausência desse jogador no próximo jogo contra o Vasco. E já emendando uma segunda pergunta, como foi para o Jair, pessoalmente falando, a estreia aqui dentro do Barradão? A estreia perfeita, pé direito, junto com a nossa torcida, com uma vitória, né, principalmente vindo de uma derrota. Hoje um resultado ruim seria a mochila mais carregada ainda, né? Seria uma situação bem difícil para a gente. Só que nós encaramos com muita seriedade, competitividade esse jogo, como uma final mesmo. E foi uma final, né? Você vê a entrega, a luta de todos nós, todo mundo indo no juiz, competindo, lutando, e a gente consegue essa vitória. Então foi uma noite perfeita. Eu junto com a nossa torcida, conseguimos aí a minha primeira vitória em casa, que possa ser a primeira de muitos, e que no final, né, a gente estava conversando aqui entre a comissão, o último jogo é São Paulo, né? Que se for antes, beleza, mas se for para ser no final, meu irmão, vambora. Vai cair mais alguns cabelos, o cabelo branco vai ficar maior, mas que se der certo tá ótimo, né? Mas se conseguir antes a nossa permanência, mas tiver que ser no final com a nossa torcida, abarrotando o Barradão e nos empurrando como foi hoje, que possa dar certo. Esse é o nosso objetivo. Mas estou bastante feliz com a estreia em casa e 100% de aproveitamento no jogo, né? Boa noite, Jair. Você falasse sobre o Ramon, a ausência dele. O Ramon já é o cara que foi titular nos últimos 2 jogos, né? Então, assim, lógico que vai fazer falta. O Maicon, menino também, que vem treinando bem, promissor. Então, a gente está bem servido ali. Acho que o Maicon tem totais condições de suprir essa ausência do Ramon. Nada. Boa noite, Jair. Parabéns pelo esse excelente resultado de hoje. Me chamou a atenção no segundo tempo, especialmente, aliás, em boa parte do jogo, o jogo do time muito verticalizado, né? Isso te preocupa para a sequência do campeonato? Também essa questão de não dar uma descansada com a bola em dado momento também. Foi diferente do jogo do Grêmio. Como é que pode, né? No jogo fora de casa, a gente teve mais o controle da bola. A gente conseguiu ficar mais com a bola, trabalhar de um lado, rodar de outro, usar a amplitude, usar o nosso sistema. E hoje realmente a gente não conseguiu. Por isso que eu acho que essa situação da mochila cheia, da pressão de jogar em casa, nos tirou um pouco dessa nossa ideia. Porque a nossa ideia não era ser vertical. Porque entra num jogo de transição que é bom pro Ceará, que é um time de transição muito forte, né? Principalmente com o Pedro Henrique ali. Então, não era a nossa ideia, mas eu acho que mais também pelo gol cedo e que tudo que aconteceu, a gente queria terminar logo o jogo, sabe? Aquela coisa de atacar o espaço, e ficou um jogo muito de trocação, mas a nossa estratégia não era para a gente ter mais o controle do jogo, como a gente foi até com o Grêmio, terminamos com 50% de posse, mas hoje a gente ficou, acho que muito ansioso. Acho que o time estava muito ansioso em resolver logo, vencer logo, e acabou a gente não conseguindo ter tanta bola como nós queríamos, como a gente tinha programado. Jair, tem 2 frases que todo jogador de futebol, quando está nessa situação de rebaixamento, que diz, né? Só nós
temos as condições de tirar o time, o clube dessa situação. Ou o time, a gente treina, a gente tem que falar menos e trabalhar mais. Mesmo trabalhando, mesmo se dedicando durante a semana, porque tem coisas que, mesmo fazer isso sendo do jogador, de trabalho, de treinador, tudo isso, às vezes não dá tão certo. E situações externas, como o caso aqui, o clube está num período praticamente de eleição. Então, todo clube no Brasil todo, quando tem eleição, acontece esse tipo de coisa, de time começar a render, pressão, notícias ruins, e isso, de uma certa forma, atinge o grupo. Então, eu queria saber de você, como é que a gente faz esse trabalho, ou no caso, vocês fazem esse trabalho, de tentar tirar do time, né, dos jogadores, essa pressão que é externa, que às vezes, com certeza, afeta, principalmente com jogadores que não conseguem render tanto dentro de campo. Sob pressão, né? A gente, é uma coisa também, a gente como comissão, o Antônio e o Milton aqui, a gente sempre dá uma estudada esse ano de eleição, porque é isso que você falou mesmo. O ano de eleição vai chegando perto da eleição também, é sempre mais complicado. E a gente, como comissão, a gente tem o trabalho de blindar esses atletas, né? Tentar blindar o máximo. Mas o Fábio é um presidente que tá dia a dia aqui, né, cara? Você chega, ele chega cedo, é um dos últimos a ir embora junto com a gente aí, vive o clube, né? Mas passa confiança, nos dá totais condições de trabalho, né? Não só ele, o seu Djalma, enfim, o Gustavo, toda a direção. E a gente está aqui para fazer o melhor. Mas lógico que começa algumas coisas externas, mas nós, como comissão, temos que blindar. Mas a gente sabe que hoje que com o telefone é difícil, né? A gente sai do jogo, a primeira coisa que os caras fazem já é pegar o telefone. Mas a gente tenta blindar, naquilo que a gente fala dentro, o que nós podemos fazer como comissão é tentar blindar e focar no campo e bola. Né? E a gente tem isso aqui de ter as condições, de só se preocupar com o campo e bola. Lógico que tem alguma situação e outra que vem de fora, mas a gente, como comissão, tem que botar um escudo e proteger os nossos atletas, porque senão acaba que acontece o que eu falei, né? Da gente ficar com a mochila pesada e não conseguir, de repente, render o nosso melhor. Tinha mais uma, era isso? Era essa. É só isso. Valeu, gente. Agradecer a Jair. Boa noite para todos. Tchau, gente. Obrigado aí, boa noite. Bom descanso a todos.